hoje você vai aprender. Hoje eu trago duras verdades e para poucas pessoas. Porque a verdadeira Sagradas Escrituras não é para o mundo. Eu não gravo esse vídeo para 1 milhão de pessoas. As pessoas as quais irão contemplar esse ensinamento são pessoas que verdadeiramente estão buscando a verdade. A tradução Espírito Santo em hebraico significa verdade, porque a verdade tem vida, a verdade é a vida. Então, o Espírito Santo, a tradução verdadeira e de onda é verdade. Então, trago para vocês a própria e solene verdade. Quando você pega a Bíblia, a primeira coisa que é importante você entender. Primeira coisa, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Salomão tentou construir um templo para agradar a Deus e falhou. Os homens construíram templos para agradar a Deus e falharam. E assim sucessivamente, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E você vê lá em Atos 7, o martírio de Estevão. A terra é o estrado dos pés de Deus. Que espécime de quarto aposento você poderá fazer para completar a plenitude de Deus? É impossível. Então, o templo de Deus não é feito por mãos humanas. Deus não habita em templos de pedra, ok? Deus não é ídolo, ok? Beleza. Se você pegou Atos 7, o martírio de Estevão, você já viu isso aí. Então, Deus não está dentro de uma igreja católica, num templo de pedra. Deus não está dentro de uma igreja ortodoxa romana. E Deus também não está dentro de igreja evangélica, reformista, presbiteriana, mórmon, de Jeová, caralho a quatro. Deus não está presente nesses lugares. Porque as Sagradas Escrituras nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Beleza? Se você não está ciente disso, eu coloco aqui para vocês, ó. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deixa eu colocar. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Só comprovando a veracidade do fato para você entender, ó. Atos dos Apóstolos, deixa eu ver aqui. Olha só, de novo, isso aqui é uma contestação de Atos 7, ó. O Deus que fez o mundo, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Só para vocês poderem entender qual é o santuário de Deus. Qual é o santuário de Deus? O santuário de Deus é o vosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus? Então Deus não está dentro de um templo de pedra, mas dentro de você. Ok? Essa é a palavra bíblica. O que Martinho Lutero fez foi zerar Deus da equação, introduzir o homem, né, através do ecumenismo e gerou essa famosa lambança. Então Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ponto principal. Segundo ponto que eu acho que é interessante, tá? Esse aqui é Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Olha só isso aqui. Portanto, declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa que estão descritas nesse livro. Ou seja, existe uma punição muito severa para as pessoas que distorcem e removem partes da Bíblia, ok? E não há sequer uma piedade, não há sequer todos os pecados lhes serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é falado em Mateus. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Escatologia bíblica. Todos os pecados lhes serão perdoados, menos a blasfêmia contra a verdade. Porque Espírito Santo, a tradução correta é verdade. Então, tirar, omitir partes da Bíblia para favorecer um outro entendimento é distorcer a verdade. E você cai justamente
nessa questão de onde Deus remove a sua parte do livro da vida, ok? Pois bem, agora que você entendeu a importância das Sagradas Escrituras, você entendeu que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, olha só esse versículo aqui em Timóteo, ó. A mulher aprenda em silêncio, ó. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição ou submissão. Não permita, porém, que a mulher ensine, ok? Nem use autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em total submissão ou silêncio. A mulher não pode ensinar a palavra e ela não deve mandar no marido. Ponto final. Só que o principal, o âmbito X da questão aqui, em Timóteo é: a mulher não lhe foi imputado ensinar o evangelho. Então, se a mulher, existe uma regra clara nas Sagradas Escrituras que impossibilita a mulher de ensinar, tem um propósito. Primeiro, que as mulheres são favorecidas ao ganho de entidades demoníacas, principalmente com as roupas despidas, favorecem as mulheres a se sucumbirem aos prazeres do mundo. Né? E aqui o próprio Timóteo mesmo fala, porque primeiro foi Adão e depois Eva. Então, em primeiro lugar, Deus criou o homem, para depois criar Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão, ele sucumbiu junto com Eva, mas quem foi enganado, quem foi tentado, foi Eva. Então, existe uma hierarquia. E aí, Timóteo fala, como que a mulher vai ser salva? Ela vai ser salva dando à luz a filhos. Ela vai ser salva permanecendo com modéstia na fé. Modéstia não é se exaltar, não é lecionar, não é ensinar, é modéstia, é quieta aprendendo. É assim que ela vai ser salva. No amor, a palavra rama aqui tem outro significado, significa sacrifício. A mulher vai ser salva dando à luz a filhos, permanecendo com modéstias, no sacrifício, porque a mulher ela vai se sacrificar para isso, se sacrificar pela família, se sacrificar pelo marido e na sua santificação. É assim que a mulher vai ser salva. Não é pregando o evangelho. Não existe apostolar. Não existe profeta mulher, somente do gênero masculino. Ponto final. A partir do momento que você entende isso, não interessa o que qualquer mulher fale. Não interessa o que qualquer mulher fale, pois ela já está contrariando as Sagradas Escrituras. Você omitir uma informação para favorecer a si mesmo, você já cai lá em Apocalipse 22, onde você está distorcendo a palavra de Deus. Então é um pecado muito grave, é um pecado sem perdão. Por isso que você pega testemunhos de pessoas que verdadeiramente foram ao inferno, pessoas que verdadeiramente foram, pessoas que tiveram estigmas de queimaduras em terceiro grau cujos eventos são incompatíveis, pessoas que estavam dormindo, de repente as pessoas morreram, elas estavam sendo sepultadas e elas voltaram à vida. E quando as pessoas voltaram à vida, partes do seu corpo estavam queimadas. E parte de seus corpos tinham estigmas. Estigma é um tipo de machucado que tem âmbito espiritual. Essas pessoas que verdadeiramente visitaram o inferno, comprovado a paranormalidade, essas pessoas falaram: o lugar que mais tem cristão, que mais tem evangélico, que mais tem pastor e padre é o inferno. Então, meu irmão, é mais fácil você ser salvo sendo ateu do que sendo cristão. Porque a maioria dos cristãos vão para o inferno. São verdadeiros guias cegos. Não entram no céu, isso é bíblico, e não deixam o próximo entrar. Atrasam a vida do próximo. Então, essa que é a questão. Por que eu falo isso para vocês? Porque a Bíblia ela é dura. É um livro que você tem que ler. E não colocar debaixo do braço, botar um terninho, uma gravata, achando que aquilo ali vai agradar a Deus, na frente de centenas de pessoas, ficar orando para que as pessoas pensem que você é santo, né? E simplesmente pegando versículos separados. Não é assim que a Bíblia funciona.
A Bíblia nos ensina o modelo patriarcal. A Bíblia é um livro, é um diário de bordo com registros históricos para que a gente nos prepare para esse evento, esse eventual mundo diabólico. Então a Bíblia é um manual de instruções para aquele que sabe ler. E aí nós temos aqui eu não conheço essa mulher, não sei nem o nome dela, e ela, né, é pastora, né? Você vai ver que ela vai falar que ela é pastora e tal. E ela, né, Deus revelou para ela que ela iria ganhar um carro novo. Que maravilhoso. Deus iria revelar. Eu fico pensando, poxa vida, Deus, olha que mesquinhez. Deus vai me dar um carro novo. Quantas vezes que eu não vi pastor inventando lorota para tudo quanto é lado. E muitas vezes não é Deus que ocorre no milagre. Não é Deus. Tu pega, por exemplo, o Padre Pio, que teve um estudo, por exemplo, pegou o Padre Pio, existe um estudo acadêmico, científico, comprovando os milagres que o Padre Pio fazia, semelhantes milagres ao que o apóstolo Paulo de Tarso fazia. Por exemplo, documentários extensos provando a veracidade dos milagres do Padre Pio. Quais veracidades? As pessoas, elas faziam uma fila, somente para que a sombra do Padre Pio passasse por elas, para que elas fossem curadas. Os panos que Padre Pio secava no seu rosto eram panos que eram desejados por essas pessoas para que essas pessoas fossem curadas. A vida, por exemplo, do Padre Pio foi destinada ao carisma, às caridades. Passou a sua vida inteira fazendo uma coisa sem pensar em fama, em glória, apesar de ter sido reconhecido mundialmente. Então você vê um homem que dedicou a sua vida inteira ao trabalho de Deus, de tal maneira que verdadeiramente foi abençoado com a capacidade de curar. Aí nós temos o quê? Esses pastores que do nada brotam do além com poderes especiais, muitas vezes com capacidade de curar. Aí você fala, pô, eu fui numa igreja e o pastor, ele me curou. Ele fez a imposição de mãos e eu tinha um problema, tinha uma hérnia de disco, eu tinha um câncer, ele fez a imposição de mãos, depois eu fiz um exame e eu fui curado. Só que você não percebe, mas muitos desses pastores, existe um livro, eu vou deixar isso bem claro aqui, existe um livro chamado A Conjuração Anticristã. Deixar isso bem claro, é um exemplar que eu tenho em casa. Eu acho que vale muito a pena você ter esse livro aqui, A Conjuração Anticristã. O plano diabólico para destruir a soberania de Cristo. Muitos desses pastores, acreditando terem dons de Deus, muitas vezes são influenciados pelo diabo. E aí, quando eles curam uma pessoa com a imposição de mãos, a próxima, ou de maneira aleatória, a pessoa que vai lá naquele pastor receber as bênçãos, eu vou ali receber umas bênçãos do pastor. Eu quero ser abençoado. Ele fez a imposição de mãos e aquele problema foi retirado daquela pessoa. Aquele problema vai ser transferido para outra pessoa. E aí ele vai trocando o problema. Então uma pessoa tinha câncer, foi curada. Aí outra pessoa que não tinha nada foi lá e passou a ter problema. E aí ele vai fazendo esse rodízio de cura. Por isso que as Sagradas Escrituras nos revela: não aceite a imposição de mãos de ninguém, de ninguém. Não aceite. Eu vou orar por você. Não aceite. Fala assim, você pode orar por mim em silêncio, mas eu não aceito a sua oração. Não aceito. Porque o maior dentre vós será servo. Todos nós somos pequeninos perante a Deus. É a famosa frase de Jesus Cristo. Hipócrita, tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do teu irmão. Então não adianta, uma pessoa em pleno pecado, muitas vezes nem ela entende que está em pecado, querendo dar uma de Dom Quixote curando outras pessoas. Né? Uma de Zorro, né? Não, eu sou um curador especial. Não é assim que funciona. Então a conjuração anticristã, ela revela o plano diabólico desde a década de 70 que foi perverter a palavra de Deus.
E aí nós temos pastores com superpoderes. E aí esses pastores, para firmar o seu ministério, fazem pactos, vão em terrenos de macumba, fazem aliança com as trevas para terem superpoderes e serem famosos. Ou muitas vezes são tão leigos no assunto, estão tão profundamente em pecado que nem percebem que estão sendo influenciados pelas trevas. A regra é clara: não aceite a oração de ninguém, não aceite a imposição de ninguém. Se uma pessoa quer orar por você, que ela ore em silêncio, pois assim diz o Deus, o Messias, o Deus que se fez homem, o Jesus Cristo. Quando orares, feche a porta do teu quarto e ores em silêncio. Quando jejuares, jejue em silêncio. Tá bom? E não escancarando para as pessoas verem. Em Mateus é dito também o seguinte: a ninguém vos chamei de rabi. A tradução de rabi em hebraico é mestre. E a ninguém vos chamei de padre, porque a tradução de italiano de padre, em grego, né, do latim derivado, é pai. A ninguém vos chamei de padre, que em italiano é pai. E a ninguém vos chamei de pastor, guia de ovelhas. A tradução escatologicamente bíblica é e a ninguém vos chamei de guia de ovelhas. O que é guia de ovelhas? Pastor de ovelhas. A ninguém vos chamei de pastor, um só é vosso pastor, o Messias. Ou seja, você não deve chamar ninguém de rabi, ninguém de padre e ninguém de pastor. O próprio Messias há 2000 anos falando sobre isso. Quem verdadeiramente lê a Bíblia não vai para os templos de pedra. Essa é a pura singela. Ah, mas a pastora curou tal pessoa. Beleza. Primeiro, a que preço? E segundo, que aquela pessoa que foi curada, se não veio de Deus, a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde para a pessoa que foi curada. E aquele pobre coitado que não tinha nada a ver com a história, agora adquiriu uma nova doença. Então tem que tomar um certo cuidado. E aí nós temos esse vídeo aqui, ó, tá? Uma pastora falando, né, que ela recebeu uma revelação que Deus iria dar um carro para ela. Olha só a situação, mano. Deus dando um carro para as pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, é inacreditável. Deus pode dar carro, pode dar avião, pode dar o que quiser. Agora, eu, com a minha intelectualidade, me recuso a acreditar que o ser onipresente, onipotente, onisciente virou o garoto de recado ou simplesmente fica dando um presentinho para as pessoas. Eu me recuso a acreditar. Você alguma vez já viu Deus aparecendo? Alguma vez o céu se abriu e a plenitude de Deus apareceu? Não, né? Por que Deus não interfere? Por que Deus não abre o céu no meio, aparece e já acaba com todos os problemas na Terra? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. Deus quer que nós lutemos por nós mesmos. Ele provê, ele ajuda, mas ele não quer que você se torne um filho mimado que quer tudo na mão. Então, Deus é o bom pastor, é o bom pai. O bom pai não dá o peixe, ensina a pescar, tá bom? Então, olha que coisa interessante aqui. Ela está falando num vídeo, ok? Ó, no dia do meu filho, que é que ele resolveu trocar de carro, ele chega até mim e fala: mãe, eu vou trocar de carro. E aí ela fala: o meu coração se alegrou. Eu falei com Deus e vai cumprir uma promessa, né? Meu filho vai dar o carro dele para mim. Olha só a promessa de Deus. Meu irmão, nós temos milhares de crianças que todos os dias, parará-pururu, eu tenho que falar assim, infelizmente, são sequestradas. Muitas vezes retiram-se, parará-pururu, Papai Noel, os órgãos. Quantas pessoas que muitas vezes são acusadas falsamente, pessoas que perdem a família, pessoas do bem, muitas vezes perde o pai, a mãe, fica sozinho, deprimido, e o bandido que roubou ainda não só responde a liberdade, como recebe auxílio. Hein? Então, eu digo para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Deus, e isso é importante você entender, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para enxergar a nossa capacidade. Agora, Deus não fica se preocupando com dar carro para os outros. Isso aí não é papel de Deus. E ela falando: ah, meu filho vai dar o carro para mim, né? Eu trocar de carro, ele vai dar o carro para mim. E aí foi com o meu filho todo feliz voltar com o carro dele. E ele começou a fazer a conversa daqui, conversa dali, e conversar com o dono da concessionária, né? E do nada ele virou para o homem da concessionária e falou assim: você é uma mulher de oração, né? A minha mãe é uma mulher de oração. Quando ela jejua, Deus responde. Mas que maravilhoso!
Quando ela jejua, eu estou assim, eu estou assim maravilhado, né? Qual foi o profeta não, sério, João Batista, olha para você ter ideia, para você ter ideia. João Batista, ele desde o ventre materno de sua mãe, lá com o pai Zacarias, o Zacarias estava no templo de Deus. Um anjo, olha só, não foi uma visão, Deus está me revelando, Deus está me... Não foi uma visão, não foi um cabaré. Um anjo, ele apareceu na frente de Isaías, vivo, palpável, em carne e osso. Não é uma revelação, não é um delírio coletivo, ele apareceu para Zacarias. E Zacarias estava, né, tomando conta do templo de Deus. E aí o anjo falou: Zacarias, você terá um filho. E aí Zacarias, pô, já estou velha, minha esposa já é velha, ela já passou da menopausa, não tem como mais ter filho, né? E Zacarias duvidou do poder de Deus. E o anjo foi lá e deixou Zacarias mudo e surdo. E quando o filho nasceu, no mesmo tempo que Zacarias e a sua esposa falaram o nome de João, mas em hebraico, falaram o nome do que era considerado o primo de Jesus Cristo. E aí João, desde o nascimento do ventre materno da mãe, foi concebido a ser santificado e santo. Foi concebido a ser o maior profeta que já pisou na terra. João Batista. João Batista não, perdão, João. E aí você pega o apóstolo João lá, ele pregava no deserto, ensinando as pessoas. Ele já pregava anunciando que viria o Messias. João, um profeta de Deus, ele batizava as pessoas na água. E aí, quando ele viu Jesus, antes de ver Jesus, um dia antes dele ver Jesus, ele falou assim: virá um homem que é Deus, cujo eu não sou digno de desatar as sandálias. Não sou digno de desatar as sandálias. E aí, João, quando viu Jesus Cristo, falou: esse é o Messias de Deus. João foi concebido no ventre da mãe, um anjo se revelou para Zacarias. Ok? Você tem uma coisa física e palpável. Depois, João estava no deserto e Deus se revelou para João e falou com João assim: João, você irá batizar e saberá quem é o meu filho, o filho amado, a quem me comprazo. Você verá um sinal do céu, a pomba descerá sobre ele. Você saberá que sou eu que estou nele. Ou seja, João, que foi o maior profeta da Bíblia, falou com duas vezes com Deus. Basicamente uma vez com Deus. Desde o seu nascimento ele já foi profetizado e no deserto ele falou com Deus. Tu pega Moisés falou com Deus duas ou três vezes. Duas ou três vezes. Desde o momento que Moisés se refugiou no deserto com sua família, Deus chamou Moisés no sonho. Moisés não acreditou. Aí Deus falou: vá então ao lugar e fale com o faraó que eu quero o meu povo livre. E aí Moisés estava com um cajado na mão, né? Os magos transformaram o cajado em cobra. Moisés não sabia nem escrever. Um homem iletrado pegou o cajado, jogou, o cajado se transformou em cobra e devorou as cobras daqueles falsos mestres. O Moisés, ele recebeu o dom de Deus e falou que haveria, né, as pragas do Egito, porque o faraó não estava liberando o povo para simplesmente ser liberto. Moisés abriu o mar no meio. Moisés conversou com Deus no Monte Sinai. Se você contabilizar quantas vezes que Moisés falou com Deus, não chega a 7. Não chega a 7, 6, 7 vezes. Todo o percurso de Deus, Moisés falou com Deus 6, 7 vezes. Tu pega a história do rei Davi, o rei Davi mesmo, ele não falava com Deus, ele dependia de uma interpretação de um sumo sacerdote. Tu pegava, por exemplo, a todos os grandes profetas falaram com Deus uma ou duas vezes. Uma ou duas vezes. Paulo de Tarso, que virou o apóstolo Paulo, na verdade o nome dele era outro, né? Mas Paulo, ele falou com Deus no deserto, quando ele estava perseguindo o povo de Deus, perseguindo, e aí Deus apareceu para ele. Todos os soldados que estavam em volta caíram do cavalo, eram mais de 16, caíram do cavalo.
E Paulo foi cego. Os soldados ficaram atônitos com aquela luz escaldante que apareceu diante deles. E Deus, a voz de Deus apareceu não só para Paulo, mas para os soldados. E aí Paulo ficou cego, foi para a cidade e ele foi curado a sua visão. A primeira vez que Deus fala com Paulo, a segunda vez que Deus fala com Paulo, ele está preso na ilha de Patmos e Paulo recebe a visão e a revelação do livro de Apocalipse, que na verdade a tradução correta é o livro das revelações. Paulo falou com Deus 2 ou 3 vezes. Olha só, João falou com Deus 1 ou 2 vezes, Zacarias falou com um anjo uma vez na vida, Paulo de Tarso 2 ou 3 vezes, todo mundo falou com Deus pouquíssimas vezes. Aí me veio uma mulher como essa, sei lá, 2 Timóteo capítulo 11, não permita que mulher nenhuma ensine. E vem falar que quando ela jejua, Deus responde. Não, Deus me responde toda hora. Meu irmão, você consegue entender como é que eles estão banalizando a crença? Transformando o cristianismo num verdadeiro pagode? Você está percebendo a diferença? Ah, mas ela curou o câncer de tal pessoa. Ah, irmão, e entenda uma coisa, nem todo sinal vem de Deus. Né? Se assim fosse possível, todo mundo era enganado, mas de sorte que Deus encurta o tempo. Nem todo sinal vem de Deus. Aí fala, quando eu jejuo, Deus responde. E eu pensei que eles dariam o carro para mim, e eu dei de entrada. E eu fiquei preocupada. Ali o homem da concessionária chegou até mim e disse, a senhora ora por mim. Eu falei, eu oro. Olha para tu ver, meu irmão. Beleza, orar por uma pessoa não tem problema nenhum. Aí, avançando nessa história aqui, essa mulher, ela orou pelo cara da concessionária, a mulher do cara tinha câncer e a mulher do cara foi curada. Beleza, maravilha, né? Maravilha. Aí eu digo uma coisa para vocês, ponto principal que eu acho importante, tá? As Sagradas Escrituras nos ensinam, tá lá, imutável, que a mulher não deve ensinar, mas permanecer em silêncio. Deus não está dentro de templos de pedra. Deus não. A Bíblia mesmo fala, Deus só dá ouvidos às pessoas de coração puro, meu irmão. Nós sabemos que Deus faz escuta. A própria Bíblia, eu vou deixar isso aqui bem claro, tá? Ó, Deus só escuta pessoas. Tem um versículo bíblico. Deixa eu pegar aqui, só para vocês poderem ver. Acho que é João, versículo. Deus não fala. Ó, Jesus declarou. Deixa eu ver. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Versículo de Deus. Não sabemos. Sabemos que Deus não escuta. Deixa eu ver, tem um versículo exatamente aqui, ó. Aqui, ó. João capítulo 9, versículo 31. Mostrando que eu estou provando para vocês. Provando para vocês. Olha aqui bem claro, ó. Vamos pegar aqui um versículo só para vocês verem. Ó. Versículo 31. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a vontade de Deus, ele atende. Deus não ouve pecadores. Não ouve pecadores. Aí eu digo para você, o ser humano nasceu em pecado, meu irmão. Então, você tem que entender o seguinte. Se você pedir um carro para Deus, muito provavelmente não vai ser Deus que vai te dar esse carro. Toma cuidado. Toma cuidado para você não cair naquele Deus mesopotâmico antigo que era cultuado pela Suméria, chamado Javé. E cuidado para você, Javé não é o nome de Deus. Javé é um título chamado Senhor Senhorio. Cuidado para você não se cultuar o mesmo Deus dos sumérios. Cuidado, cuidado para você não cair em transgressão, tá? E aí, o que acontece? Só para vocês entenderem, tá? Ela foi lá, ela orou pelo pastor, o pastor, né, pegou o carro dela destruído, deu para ela um carro zero. Deu um carro zero para ela, né? E aí, quer ver? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deu para ela um carro zero, ó. Deixa eu levar esse carro embora, eu vou vender esse carro para você, né? E aí, olha o que ela fala, né? Olha o que ela deixa falar. Ela, ela já era, olha só, deixa eu falar aqui. Ela fala assim, o meu antigo marido, né? Olha só, primeira coisa, ela é divorciada, tá? Biblicamente falando, não permita que ninguém divorciado lhe ensine. Não permita. Se você não conseguiu segurar o seu casamento, como é que você pode querer ensinar para outras pessoas?
A única virtude que só pode ser aceita é se a pessoa cometeu adultério. Por exemplo, você está casado com um homem, você está casado com uma mulher, o homem te traiu ou a mulher te traiu. Aí você está destituída daquele casamento. Em âmbito espiritual, você está destituído daquele casamento. Ou seja, você pode casar novamente, porque aquela pessoa não honrou com você. Biblicamente falando, a mulher vai lá e divorcia. Beleza? Já não é o marido. Se você não é capaz de segurar sua própria família, como você pode lecionar? Por isso que eu gosto de ouvir o pessoal que é judeu, as religiões abraâmicas. Tu pega lá, por exemplo, o rabino que vai ensinar o Talmud, que vai ensinar a Torá, esse rabino está casado há 40, 50 anos. Esse rabino, ele estudou hebraico, estudou Sagradas Escrituras por mais de 30 anos. Esse rabino tem 12 filhos, todos os filhos bem encaminhados na vida. Esse cara tem autoridade para falar, ele vai lá e ensina. Agora, no âmbito cristão, tu pega um divorciado que vai ensinar. Tu pega um ex-traficante, tu pega não sei o quê. É sempre a pior ninguém segue a risca que está na Bíblia. Por isso que eu falo que a humanidade, os cristãos, estão caminhando para o precipício, cara. A mulher, ela é divorciada, ela é meu ex-marido, não sei o quê. E aí, ó, beleza, né? Aí, o que aconteceu aqui? Moral da história. O, o cara vendeu o carro dela, ela ganhou um Cross, talvez que é Cross Fox, eu não sei que carro que é Cross, ganhou um Cross Zero e Deus curou a esposa do cara. Que todo mundo ficou aleluia, né? Então toma cuidado com as coisas as quais você presencia, porque os seus olhos, eles são o farol que vão guiar a sua vida espiritual. Toma cuidado, não é porque um pastor te curou ou curou alguém que essa pessoa é bem intencionada. Se esse pastor está jogando GTA e comendo as PUTA, esse cara já não tá. Esse cara já não tá em santificação. Se esse cara bronhou, ele não está em santificação. Se esse cara falou algum tipo de palavrão na verdade são nomes de demônio, não está em santificação. Se esse cara comeu, dependendo do tipo de alimento, não está em santificação. Se esse cara. Então, assim, toma cuidado, porque o único que cumpriu todos os papéis messiânicos, o único que cumpriu todas as 613 leis talmúdicas e as leis de Deus foi Jesus Cristo. O único. Então toma cuidado para você não sair seguindo homens e mulheres e esguelar sua cara no abismo. Tá? É isso que eu digo para vocês. Vocês têm que tomar um certo cuidado. Mas a pessoa tem o dom da cura. Mas aquilo ali aconteceu, foi profetizou. Deus profetizou, Deus está me falando. Toma cuidado. Essa história de Deus está me falando, Deus me revelou. Toma cuidado que muitas vezes não pode ser Deus. Toma cuidado que muitas vezes pode ser isso aqui, ó. Muitas vezes, ó. Deixa eu pegar a palavra aqui. Muitas vezes, aquilo que está revelando na sua orelha, muitas vezes pode ser exatamente isso aqui, ó. É isso aqui que está revelando na sua orelha. E você está acreditando piamente que é Deus. Toma cuidado, toma cuidado. Por isso que eu falo, a pessoa que lê as Sagradas Escrituras, a pessoa que participa da igreja primitiva, ela é patriarca. E o patriarcado nos ensina que nós devemos escolher uma boa esposa, honrar com a nossa esposa, devemos ter uma família numerosa, honrar com a nossa família. E a primeira coisa, nós devemos cuidar da nossa família. Antes de nós querermos salvar o mundo, devemos salvar a nossa família. Se você não é capaz de segurar o seu casamento, se você não é capaz de endireitar a vida dos seus filhos, como é que você quer ensinar para outras pessoas? Cara, eu me lembro bem, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas teve uma mulher que eu conheci, eu não vou dizer, nem vou dar detalhes. Essa mulher, ela era namorada de um amigo meu. Ponto, só isso. E essa mulher, cara, ela foi chamada para ser a conciliadora de casamentos. Conciliadora de casamentos dentro da igreja. E essa mulher era divorciada. Ela tinha separado do marido e os filhos tinham morado com o marido. Mostra, mas que belo exemplo você vai ter.
Ou seja, a raça humana é a única raça de animais irracionais. A raça humana é a única raça de animais que escolhe a pior escolha no poder. Nós só colocamos a pior desgraça no topo do poder. Tu pega os lobos, eles vão escolher o alfa. Esse alfa vai nos comandar. Tu pega é o leão que tem a maior crista, maior tamanho, maior testosterona, um leão forte para comandar o bando. Tu pega os animais, é sempre o maior, o mais forte, o alfa para comandar. Tu chega no cristão, é sempre a pior escolha, é sempre o pior dos piores no topo do poder, né? É inacreditável. Como dizia o próprio Winston Churchill, né? O ser humano é o único animal que escolhe o pior para botar no poder. É inacreditável. Então toma certo cuidado. A igreja primitiva nos ensina. Primeira coisa, você não deve ir para templos de pedra. Segunda coisa, você deve estudar o evangelho com a sua família. Você, como patriarca, é seu dever fazer com que os seus filhos. Não, inclusive, olha só. Tem um cara chamado Lil Nas X. Eu não sei o nome dele. É isso aí, ó. Lil Nas X. Pai e mãe pastor. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, só para vocês terem mais ou menos uma ideia aqui, ó. Tá? Olha só. Esse cara, esse cara que fez vídeo com músicas com demônio, né? O demônio. Eu não vou nem falar o que tá fazendo com o cara aqui. Esse cara, tá? Esse cara, o pai e a mãe são pastores de igreja protestante. Ou seja, se o pai e a mãe não conseguiu salvar o próprio filho, não conseguiu endireitar o próprio filho no caminho do Senhor, o que essa pessoa vai poder nos ensinar? Se nem a própria família o cara conseguiu salvar, o que eu posso escutar de bom de um cara desse, velho? Então, as pessoas elas estão sem o senso crítico. As pessoas estão sem o senso crítico, estão nessa confusão aí e não percebem. E muitas vezes você está ouvindo um capeta no seu lado, ai, Deus está me revelando, não sei o quê. Muitas vezes é um demônio. Tá entendendo? Então, isso que é importante você entender. Por isso que, quando a gente olha, né, tem um livro, acho que é As Revoluções Secretas, você vê? A Revolução, Revolução Secreta Monsenhor. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá? É um livro muito importante. As Forças Secretas da Revolução. Tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aqui é Léo de Consões. Ele está com Conjuração de Cristão, Monsenhor, ok? E as Forças Secretas da Revolução. Cara, se tu soubesse quem está por trás das igrejas evangélicas, quem está por trás das igrejas católicas, quem está por trás desses movimentos, sincretismo e comunismo, do que é ser cristão, você vai entender o porquê que a humanidade está caindo em transgressão. Você vai entender. Então, isso que é importante você entender, cara. Isso que é importante você entender. Os caras não entendem, não entendem. E aí, nós temos um livro chamado História dos Colonizadores e Portugueses no Brasil, volume 2. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse livro aqui, ó, é um dos livros mais raros do Brasil. Esse livro tem uma carta revelando que Vasco da Gama era um infiltrado que atentou contra a América Latina inteira na tentativa de destituir o nome de Jesus, destituir o cristianismo. Os caras estavam desde há 500, 600 anos atrás, os caras já estavam tentando destruir o próprio Brasil, destruir as Américas e tudo, destruir o cristianismo. Só que naquela época a igreja era forte, naquela época você tinha as pessoas os padres que verdadeiramente eram devotos ao Senhor e eles conseguiram preservar a palavra de Deus. Agora, hoje, no século XXI, a palavra está se perdendo. As pessoas, hoje virou a maior usurpação de sabedoria. Você vê mulher ensinando nas igrejas de pedra, tipo, os caras não sabem mais nada, bota a Bíblia debaixo do braço, acha que é santo, acha que só ele vai ser salvo. Não, só eu vou ser salvo.
Cara, eu não esqueço disso. Não esqueço disso. Eu não tenho nada contra ninguém. Nada contra ninguém. Para mim, as pessoas, cada um segue o seu caminho. Teve um momento da minha vida que eu fui conversar com um pastor, foi mais ou menos no ano de 2023, mais ou menos no começo do ano. Um cara que já era conhecido meu, um amigo meu, não sei o quê. Eu fui conversar com ele e tal, e ele sempre me chamava para ir na igreja dele, não sei o que e tal. Eu não gosto de igreja, cara. E eu nunca tive aversão para esconder o que eu não gosto. E aí, a primeira vez que eu fui na igreja, foi no ano de 2022, eu também não gostei e tal. O cara ficou pregando que as pessoas seriam condenadas, não sei o quê. Aí eu fui, tava passando um problema de saúde, não sei o quê, em âmbito espiritual. No mesmo momento que eu tava passando esse problema, tava um monte de gente passando um monte de coisa também, né? Graças a Deus, a oração ela transforma, né? O Criador ele atende a, não é todas as minhas orações, assim, tudo que eu peço para Deus, Deus me atende. Mas eu não peço muito, eu não peço um carro para Deus. Geralmente o que eu peço para Deus é segurança, saúde. O que eu peço para Deus é o quê? Que me dê o livramento. Eu não fico pedindo para Deus dinheiro, riqueza, essa coisa. Não é assim que não é assim que eu faço com Deus. Deus é um bom pai. Então ele não quer vida fácil para você, ele quer que você aprenda. E aí eu conversando com esse cara, ele tava comigo assim, cara, você vai ser condenado, velho, ao inferno. Eu falei assim, eu vou ser condenado ao inferno? Ele falou, você vai ser condenado ao inferno. Aí eu entrei no jogo do cara, né? Depois eu nunca mais voltei pra lá. O cara falou comigo assim, você vai ser condenado ao inferno? Eu falei, cara, mas por que eu vou ser condenado ao inferno? Ele falou assim, porque você precisa se apresentar pra Deus. Aí eu fiquei pensando, pô, eu tenho que me apresentar pra Deus, cara? Pô, mas Deus não é onisciente? Deus não é onipresente? Eu não preciso, eu já me apresentei, Deus me conhece. Não, mas você precisa de um pastor que te apresente para Deus. Olha só, antes era eu e Deus. Aí o cara falou que eu seria condenado, o cara me condenando. A palavra diabo, diabolos, grego, significa acusador, acusadores. O cara dando uma de diabo, o cara me acusando, falando que eu vou ser condenado. E o cara falando que para eu ser salvo, ele que é o pastor tem que me apresentar para Deus. Ou seja, o cara pegou a Bíblia, embrulhou ela, jogou no lixo, velho. Jogou no lixo. E aí, não, beleza, tem que ser, Deus tem que, eu tenho que te apresentar para Deus. Eu falei, pera aí, meu irmão. Porque senão, aí, a pregação desse cara na igreja era assim, as pessoas que não estão aqui na igreja vão ser condenadas. As pessoas que foram embora daqui, elas não suportam ouvir a verdade. E não sei o quê. Ou seja, todo um terror psicológico para convencer você que você está fazendo uma péssima escolha saindo de um templo de pedra, faraónico, saindo de um templo, de um templo satânico mesmo. O cara quer te convencer o errado. Ou seja, não entram no céu e não deixam o próximo entrar. Velho. É inacreditável. Então você tem que tomar um certo cuidado, cuidado, meu irmão, cuidado. Eu falo para vocês, eu falo como um pai fala para o filho. Toma cuidado para você não dar com burro na água, tá? É isso que eu digo para cada um de vocês. É assim, eu não sou pastor, não sou padre, não sou nada, não tenho autoridade messiânica. Eu educo a minha família. Eu nem gosto de pregar o evangelho aqui nesse canal, para te falar a verdade. Eu só sei de uma coisa: a minha família, eu prego para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. O meu papel é com minha família, não é com as pessoas de rua. Agora, eu pego um pouco do que eu tenho e tento passar. Por exemplo, o pessoal fica perguntando para mim: ah, fala sobre casamento, fala sobre casamento. Eu vou falar de casamento do quê, meu irmão? Eu tô com minha esposa há 10 anos. Shalom Arush tá com a esposa dele há 50 anos. Tem mais de 12 filhos. Eu vou poder ensinar você o quê? Pega o cara que está no topo lá, que sabe muito mais de casamento do que eu, para você poder ter um bom casamento. É isso que eu falo para as pessoas. Eu não tenho que ficar falando para vocês. Então é isso que é importante vocês entenderem, tá? Espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. A proposta não é criar intriga, controvérsia, mas sim que você entenda. Você entenda o Deus, o poder de Deus sobre a sua vida. Também, e outra coisa, a ideia aqui não é difamar essa. A ideia aqui não é difamar essa mulher aqui. Deixa eu pegar uma imagem dela aqui. Não é difamar essa mulher. Eu não estou aqui para difamar dela. Ah, é porque ela é. Não, cara, não é isso. Estou usando as Sagradas Escrituras para provar para você que isso é errado. Agora, o que a pessoa faz na vida dela, tudo bem. É isso aí. O governo permite isso aqui, permite. E pronto. Agora, eu digo para vocês: se você quer seguir a Deus,
Escuta só pelo menos essa parte do final do vídeo. Pelo menos essa parte. Se você quer seguir a Deus, não siga os homens. É só isso, meu irmão. É só isso. De tudo que eu falei aqui nesse canal agora, a única coisa que importa, se você quer seguir a Deus, não siga os homens. É só isso. Quer encontrar salvação? Não siga os homens. Porque os homens são pecadores, os homens são falhos. Se você quer seguir a Deus, você tem a Bíblia, vá lá e leia. Não dependa de homens para a tua salvação. Você pode conversar com uma pessoa sobre um assunto ou outro, trocar uma ideia, né, aprender alguma curiosidade, mas se você quer ser salvo, não dependa dos homens, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.